falar hoje sobre medidas de comprimento, tá? As medidas de comprimento a gente usa para medir algumas coisas, porém, algumas medidas estão em unidades diferentes. Vamos lá. Unidades de medida de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medida de comprimento, a utilizada no Sistema Internacional de Unidades, ou seja, o SI, é o metro. O que a gente mais usa, tá? É o metro. E seus múltiplos, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, e os submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro. Além das unidades de medida de comprimento apresentadas, existem outras, como as quais utilizam o corpo como parâmetro, palmo, pé, polegada, que a gente usa para medir algumas coisas. Ainda aquelas que não são do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, como légua, jarda, milha e ano-luz. Bom, nas medidas de comprimento, quando elas não estiverem na mesma medida, né? Ou quando ele pedir para transformar, ele vai te dar em uma unidade e vai te pedir para transformar para outra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai converter essas unidades, tá? Por exemplo, ele vai estar em quilômetro, ele vai pedir para você passar para metro. Ou ele vai estar em metro, vai pedir para você passar para centímetro. Ou ele vai estar em hectômetro, vai pedir para você passar para centímetro. E assim por diante. Então, aqui os exemplos que ele me deu. Transforme 6 centímetros para metros. De acordo com a tabela, para transformar unidades de metros de centímetros para metros, basta dividir o número por 10 duas vezes, que é equivalente a dividir por 100. Veja. Então, vamos lá. Se, nesse caso aqui, ele me deu 6 centímetros, né? Para transformar para metro. Então, significa que ele está aqui, ele quer que eu venha para cá. Certo? Então, significa que eu estou voltando, né? Estou voltando. Então, se eu estou voltando, eu vou dividir por 10. Certo? Se eu tiver de quilômetro para metro, eu estou indo. Então, eu vou multiplicar por 10. O exemplo B é isso. Transforma os milímetros para centímetros. Ele também está voltando uma casa. Então, se volta, a gente divide. Se vai, a gente multiplica por 10. Ok? Vamos aprender a fazer isso na prática. Bom, como a gente vai fazer isso, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que reconhecer qual casa que ele tá e qual casa que ele quer que eu vá. Então, aqui, ó, na letra A, ele tá em DM. Então, ele tá aqui, certo? Ele quer que eu vá para metro. Ele quer que eu vá para cá, ó. Ok? Então, significa que se ele tá no DM, ele quer que eu vá para metro, eu estou voltando. Estou voltando, eu divido por 10. Quando a gente volta, a gente divide. Quando a gente vai, a gente multiplica. Se eu estou voltando, eu vou dividir por 10. Eu vou olhar o meu número, né? 9,3. Ele tem vírgula, então eu vou mexer com a vírgula, ok? Divisão por 10, o que a gente vai fazer? Eu vou andar com a casa uma vez, né? Então, aqui ficaria 0,93. Por quê? A vírgula que estava atrás do 9, ela vai para frente uma casa, ok? Por que para frente uma casa? Porque eu estou dividindo por 10. Beleza, agora vamos para o outro exemplo. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Agora ele está em milímetro, ele está aqui, e ele quer que eu vá para DAM. Então, ele quer que eu venha para cá. Então, a gente está voltando. Ele estava em milímetro, ele quer que eu venha para cá. DAM. Então, eu vou voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4. Lembrando que a quantidade de casas que você conta é a partir da casa que você vai pular. Você não conta a casa que você está. Então, eu não vou contar a casa de milímetro aqui, não. Eu só vou começar a contar a partir da casa que eu estiver andando, ok? Então, nesse caso aqui, ele está voltando. Então, a gente vai contar uma casa,
2, 3, 4. Que eu tenho que contar a casa que ele vai, tá? Então, se eu estou voltando 4 casas, eu vou dividir por 10. Só que é só 10? Não. Eu vou dividir pela... Eu vou mexer com a vírgula a quantidade de casas que eu estou voltando, certo? Então, aqui não era 12? Né? A vírgula está escondida atrás do número. Então, se ele está voltando 4 casas, essa vírgula vai mexer. 1, 2, 3, 4 e vou botar vírgula. Certo? Então, aqui a gente só completa com a quantidade de zeros. Então, vai ficar 0,0012. Então, recapitulando. As casas que a gente estiver voltando, eu sempre vou contar a quantidade de casas a partir do que eu estou voltando, ok? Na letra C ele está em hectômetro, ele quer que eu vá para metro, né? Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Então, ele está em quilômetro, ele quer que eu vá para metro. Então, eu vou contar quantas casas ele quer que eu vá. 1, 2. Lembrando que se a gente está indo para a direita, né? Se eu estou indo, eu vou multiplicar. Se eu estiver voltando, eu vou dividir, ok? Então, como nesse caso aí da letra C ele está indo, eu vou acrescentar zero. Acrescentar zero, eu vou acrescentar a quantidade de zeros e a mesma quantidade de casas que eu estou pulando. Então, se eu estou andando 2 casas, eu vou acrescentar 2 zeros. Se eu estiver andando 3 casas, 3 zeros. 5 casas, 5 zeros. E a mesma coisa quando a gente volta. Na volta, a gente está dividindo. Não é isso? Então, a gente vai mexer com a vírgula. Em quantas casas eu vou mexer com a vírgula? A mesma quantidade de casas, a mesma quantidade que a gente estiver pulando. Então, se lá ele voltou 3 casas, então a vírgula vai mexer em 3 casas. Se ele voltou 5, a vírgula vai mexer 5. Voltou 1, a vírgula vai mexer 1. Ok? Então, aqui, ó, na letra C, quando o número não tiver vírgula, que não é esse caso aqui, a gente vai acrescentar zero. Ah, mas o número tem vírgula, então eu vou mexer com a vírgula, tá? Então, na letra C, eu vou pular 2 casas. Então, aqui vai ficar 46,7. Se eu vou pular 2 casas, eu vou acrescentar 2 casas, 2 zeros, eu vou multiplicar. Então, eu vou mexer com a vírgula. 1, 2 e vírgula. Então, aqui a gente vai completar. Então, isso aqui vai ficar 4, 6, 7, 0. Pode ser assim ou assim, tá? Tanto faz. Se eu tivesse lá na letra D, centímetro, para metro. Então, ele tá aqui, ele quer que eu venha para cá. Tô voltando. 1, 2. 2 casas. Se eu tô voltando 2 casas, eu vou mexer com a vírgula 2 casas, ok? Então, aqui, ó, pra frente. Tá vendo que eu tô mexendo sempre na direção que tá certa. Né? Se tá pra frente, a vírgula vai pra frente. Se tá pra trás, a vírgula vai pra trás. Então, aqui, 1,8 centímetros e metros. 1, 2 e vírgula. Aí, só completar com zero. 0,018. Na letra E, DAM, decâmetro para quilômetro. Então, ele tá aqui, ele quer que eu venha para cá. Voltando do mesmo jeito, ele tá aqui. 1, 2. Então, vou mexer 2 casas. 1, 2 e vírgula. Então, 0,09. Agora, vamos apagar isso aqui para ficar um pouquinho menos confuso. Na letra F, ele está em centímetro. Ele quer que a gente vá para milímetro. Então, eu estou indo, então eu vou multiplicar.
né? Vou andar com a vírgula, uma casinha só. Isso quando o número tem vírgula, tá? Já vou dar o exemplo quando ele não tem. Então, aqui era 12,5. Então, a vírgula vai mexer uma casa, vai ficar 125. Ou 125,0, tanto faz. Na letra G, ele está em DAM, então ele está aqui. Ele quer que eu volte para HM. Uma casinha só. Então, a vírgula vai mexer uma casa para frente só. Então, aqui vai ficar 7,52. Letra H, metro para quilômetro. Vou voltar. Sempre risquem as casas que vocês estão e para as casas que vocês vão, para não ficar confuso e para você contar a quantidade de casas certa. Então, aqui ele está em metro. Então, ele está aqui. Ele quer que eu venha para cá. Quilômetro. 1, 2, 3 casas. Então, vou voltar 3 casas. Mas o 6 não tem zero. Não tem vírgula, desculpa. A vírgula está aqui escondida. Então, 1, 2, 3 e vírgula. Agora a gente completa, ó. Então, aqui vai ficar 0,006. Bom, fiz isso com os números que tem vírgula, né? Agora eu vou botar uns exemplos aqui dos números que não tem vírgula. Do que a gente faz quando o número não tem vírgula. Bom, coloquei uns exemplos aqui, agora a gente vai observar lá na tabela. Mesma coisa, eu vou continuar riscando sempre a tabela. Então, ele tá em HM, ele tá aqui, ele quer que a gente vá para centímetro, né? Tô indo, ele tá indo, então significa que ele vai ser multiplicado pela quantidade de casas que a gente está pulando. Então, 1, 2, 3, 4 casas. Se eu estou multiplicando, não tem vírgula para mexer. Ótimo. Então, a gente vai acrescentar zero. Quando tem a vírgula, eu mexo com a vírgula. Quando eu não tenho a vírgula, acrescento zero, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou acrescentar 4 zeros. Então, vai ficar 4, 5, 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Metro para milímetro. Lembrando que a gente começa a contar a partir da casa que a gente está pulando, não conta a casa que ele está. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar 3 zeros. 1, 2, 3, ok? Agora, quando a gente está voltando, como é que a gente faz? Calma aí. Vamos lá, ele está em decímetro, aqui. Ele quer que a gente vá para DAM. Estou voltando, tá? O número tem zero, então a gente vai cortar os zeros. Então, vamos lá. Mesmo processo. Se o número tiver vírgula, a gente mexe com ela. Não tem vírgula, ou a gente acrescenta zero quando a gente está indo, ou a gente vai tirar zero quando a gente estiver voltando. Então, aqui, decímetro para decâmetro. 1, 2 casas. Então, significa que ele está sendo dividido. Então, eu vou tirar 2 zeros. 1, 2. Sobrou quem? 480. Ok? Centímetro, ele está aqui para hectômetro. Aqui.
Quantas casas ele vai pular? 1, 2, 3, 4. Tá voltando. Então, tá voltando. A gente vai cortar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, aqui sobrou 34. Ok? Tem vírgula? Mexe com a vírgula. Não tem vírgula, corta zero ou acrescenta zero. Ok? Beijos. As atividades aí, ó, página 106 e 108. Tá? Bye, bye.